dia, coloquei um louvor e eu só pedi perdão ao Senhor pelas minhas escolhas erradas. Eu só pedi perdão a Deus pelos meus erros e falei pro Senhor, Senhor, só queria uma família. Só queria uma família que vivesse pro Senhor, eu só queria filhos que vivessem pro Senhor. E eu me lembro que naquele dia, quando eu acabei de orar, eu senti um refrigério tão grande no meu coração, queridos, mas foi tão grande que eu me levantei, peguei a minha malinha e voltei para trabalhar. Mas com meu coração diferente, leve, sabe? né? Foi realmente como um bálsamo, foi como um refrigério. E o Senhor, mas o tempo passou e eu me esqueci daquela oração que eu havia feito, mas o Senhor, Ele não se esqueceu. Porque o Senhor, Ele é assim. Às vezes a gente esquece aquilo que nós pedimos para Deus. Às vezes nós simplesmente apenas suspiramos com um desejo, com um sonho. Mas o Senhor, Ele nos escuta. O Senhor, Ele sonda o nosso coração. E Ele nos atende. E aí, depois que o Senhor me falou aquilo, eu confesso para vocês que eu fiquei desesperada, porque a minha experiência foi muito real. Eu não tinha dúvida que eu estava ali prestes a encontrar o príncipe da minha vida e viver uma nova história, que o Senhor havia me dado uma nova chance. Só que, como toda promessa, eu passei pelo teste do tempo, né? Ainda tá passando, né, Bruna? Ainda tô passando. Tá É verdade, Tá em prova ainda. É verdade, é todo um processo, queridos. Mas nós precisamos confiar, porque fiel é aquele que prometeu. Aleluia. E em seguida, é ele que estava falando comigo por causa dos trâmites do carro, do seguro. Eu comecei já a ficar mais empolgada porque eu sabia que eu estava falando ali com a pessoa que o Senhor havia escolhido para mim. Ele parou de falar. Simplesmente ele parou de falar. Só que eu não podia tomar nenhuma atitude, porque quando o Senhor falou comigo, a última frase do Espírito Santo para mim foi: mas não fique ansiosa, Bruna, porque eu estou cuidando de tudo. Só tinha esse detalhe. Né? Só que eu fiquei super ansiosa. E aí eu contei pra todo mundo. Eu cheguei aqui e contei pra Luzia, eu contei pras minhas amigas, eu contei pro meu pastor, pra minha pastora, contei pra minha mãe. E todo mundo sabia do meu príncipe, sabia que eu estava aguardando no Senhor. Só que o tempo foi passando e nada. Eu não sabia nada da vida dele. Eu sabia que ele era da igreja porque a gente chegou a conversar. E ele, na época, passou a me seguir no Facebook, no Instagram. E a única coisa que eu sabia que ele era da Igreja Batista, mas até então não sabia mais nada. E sabia também que eu deveria esperar em Deus. Só que eu esperei, gente, 1 ano e 7 meses. Eu fiquei esperando. E durante esse tempo eu fui amando, porque eu orava por ele todos os dias. Todos os dias eu pensava nele. Todos os dias eu orava por ele, pedia a Deus que ajudasse ele nas lutas dele, nas dificuldades dele, mesmo sem saber nada da vida dele. Já virou uma intercessora do futuro marido. É verdade, né? Afinal, né, nós fomos criadas para isso, né, mulheres? Para edificar. E eu orava todos os dias, e quanto mais a gente ora, mais a gente ama. Se você quer perdoar alguém, ora pela vida dessa pessoa, porque quando a gente ora, mais amor Deus vai gerando no nosso coração. E eu ia amando, e sempre na espera dele. Quantas vezes eu cantei lá no altar da igreja, gente, eu confesso, olhando pra porta, achando que ele ia entrar por aquela porta. Quantas vezes eu ficava achando que ele ia aparecer na minha igreja. Às vezes eu me arrumava pra sair na rua e eu me arrumava toda, eu pensava, Senhor, será que é hoje? Será que eu vou me esbarrar com ele hoje? E eu andava na rua procurando o carro dele. Eu não sabia nem se ele estava ainda com aquele carro, mas eu procurava, porque eu amava e eu sonhava com a chegada desse dia. Até que o tempo foi passando e no meu coração aquela ansiedade foi se acalmando. E eu até falava para as minhas amigas assim, quer saber, eu acho que essa promessa, eu sei que ela é real, mas eu acho que vai demorar muito. Eu acho que pode ser que demore aí uns 10 anos. Mas mesmo que demore 10 anos, eu vou esperar, porque eu sei quem me prometeu. E as minhas amigas no trabalho, até mesmo aquelas que não eram cristãs, elas sabiam dessa história. As pessoas às vezes falavam pra mim assim, Bruna, tem certeza que ele não tem uma pessoa? Bruna, tem certeza que você ouviu bem? Eu sei que tinham pessoas que pensavam até que eu era
doidinha. Já ficou bitolada, né? Será que essa menina não tá ouvindo vozes? Tá achando que viveu uma experiência que não viveu? Mas, querido, se Deus te prometeu algo, não importa o que as pessoas pensam, você tem que acreditar. Aleluia. Se Deus te prometeu, é você e o Senhor. Começa a gerar essa esperança e essa fé dentro de você, porque o milagre ele chega. Porque Deus é fiel. Amém. E eu fui aguardando no Senhor e aquela ansiedade foi passando, até que um dia eu estava em casa à noite e de repente meu telefone tocou com uma mensagem. Gente, no meu coração, eu já estava até, sabe, com o meu coração conformado em esperar, em aguardar por ele mais tempo. E era uma mensagem dele. E ele dizia assim: oi, Bruna, tudo bem? Eu queria fazer uma visita na sua igreja, gente. Meu coração, vocês não têm noção. Eu gritei a minha mãe desesperadamente: mãe, olha só quem que tá falando comigo, mãe. E eu contei para as minhas amigas, contei para todo mundo. Só que ainda não era chegada a hora. Eu ainda precisei esperar mais um pouco. Porque o Flávio, ele é uma pessoa que depois, só com o tempo, eu fui compreender isso, que ele é da personalidade dele, uma característica, ele é indeciso, um pouco inseguro para tomar determinadas decisões, sabe? Então, ele já estava orando por uma pessoa com a mãe dele, depois eu fui saber disso, sabe? Não era você, sério? Não, ele não sabia quem era. Ah, tá. Ele orava para que Deus enviasse uma pessoa. Deus já sabia quem era, ele que ainda não. E Deus já estava querendo já estava dando propósitos. Sinais para ele, né? Lindo, hein? Linda a história. E ele já estava ali orando com a mãe dele e eu orando aqui por ele. Eu pegava foto, gente, no WhatsApp, e eu profetizava e eu orava, sabe? E as lágrimas corriam de saudades e eu gerava amor dentro de mim. E quando ele me mandou aquela mensagem, eu logo fiquei super empolgada, só que ele fez de novo a mesma coisa. Ele parou mais uma vez de falar comigo. A bênção era difícil. Oh, bênção difícil, Jesus. Foi difícil, gente. E eu me lembro que em um desses dias ele estava de férias, né? Nesse dia que a gente ficou conversando, ele parou de falar. E eu estava trabalhando em Juiz de Fora. Como eu falei pra vocês, eu viajava muito. Nessas minhas viagens, eu dirigia por muito tempo e eu sempre gostei de ouvir muito louvor. E eu coloquei um pendrive no meu carro com diversos louvores. E eu voltava daquela viagem cantando, sabe? Orando, falando com o Senhor. E eu falava para o Senhor: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu achei que a promessa ia chegar agora e de repente eu me encontro na mesma situação. E o Espírito Santo ministrava assim no meu coração: se declara, Bruna. Aí eu falei: não. Aí já é demais. E o Espírito Santo falava: se declara, Bruna. Eu falei: agora essa voz não vem de ti, Senhor, não. Porque eu sou a princesa dessa história. Eu tô esse tempo todo orando, esperando por esse príncipe. E agora eu preciso me declarar, Senhor. Senhor, só tem eu e você. A gente pode falar assim com Deus, gente. Só tem eu e você. Aqui nesse carro, eu e o Senhor. Pai, se é o Senhor que está me falando isso, a gente está em Juiz de Fora. Até eu chegar em Niterói, o Senhor vai confirmar isso no meu coração, porque eu não vou tomar nenhuma atitude precipitada. O Senhor vai confirmar. Senhor, faz um coração com uma nuvem no céu, a romântica. Faz um coração com uma nuvem no céu, Senhor. Mas fala pra mim, Senhor, que realmente eu devo fazer isso. Queridos, vocês não vão acreditar. Eu falei isso, eu estava lá em Juiz de Fora. Quando eu estava descendo a ponte, aqui em Niterói, que eu tirei o pendrive, porque eu ouvia muitos louvores ali, e eu acabei me enjoando daqueles louvores, eu falei, tirei para ouvir uma nova música, caiu na 93, que era a rádio também que eu escuto, é a rádio que eu escuto. E quando eu tirei o pendrive, gente, na hora que eu tirei o pendrive, tava tocando uma canção que dizia assim: se tem uma mulher ouvindo essa canção, declare seu amor pra ele. Ai, gente, eu entendi tudo! Tudo, não tinha porquê, não tinha como ter dúvida. E aí eu comecei a agradecer ao Senhor, glorificar ao Senhor, porque eu entendi o direcionamento do Senhor. Amém. E eu fui pra casa,
gravando o que eu ia falar. Porque eu pensei, eu não vou ter coragem de ligar pra ele e falar tudo que eu tô sentindo. E eu peguei, mandei um WhatsApp, né? E fiquei ensaiando ali. Glória a Deus que hoje existe o WhatsApp, você não precisa ligar. Né? E fiquei ensaiando ali o que eu ia falar. E ali eu me declarei pra ele, eu falei, Flávio, eu sempre estive esperando por você. Eu sempre estive aqui, desde o dia que eu bati no seu carro, o Senhor falou comigo a seu respeito. E eu sempre estive aqui esperando por você, porque eu sei que Deus, Ele tem promessas para nossa vida e eu amo você. E dali eu fui me declarando para Ele. Só que ele demorou, gente, 2 semanas para ouvir aquele áudio. Eita, olha só Jesus. como o varão é difícil. Ô, luta, meu Deus, que luta. Mas vou ser sincera pra vocês, naquele período, naquele momento, o meu coração já estava grato. Teve dias que eu chorei de gratidão. As lágrimas rolavam de gratidão, porque eu sabia que eu tinha tomado a posição certa. Eu tinha obedecido uma ordem do Senhor. Eu tinha certeza que era aquilo que eu deveria fazer. E quando ele ouviu essa mensagem, né, gente? Aí, é claro que ele me procurou. E nós nos encontramos, nós oramos ao Senhor e nós começamos a namorar. Hoje nós somos casados, nós namoramos durante 2 anos, mas durante até mesmo o nosso namoro nós também passamos por momentos difíceis, porque no primeiro ano a gente namorou 1 ano e a gente sempre consagrou nossa vida ao Senhor. Nosso namoro foi um namoro consagrado a Deus. E a gente sempre orava pelos nossos sonhos, para que Deus despertasse no nosso coração os sonhos que Ele tinha a nosso respeito e que nos desse direcionamento. E no primeiro ano do nosso namoro, o Flávio ele tinha acabado a residência aqui e ele foi fazer um estágio fora do Brasil. E até então, ele ia ficar 3 meses nos Estados Unidos. Para mim já estava sendo difícil imaginar ficar 3 meses longe, já que eu já havia esperado, né, tanto por ele, né, eu queria tanto ficar perto, mas a gente sabia o quanto aquilo era importante. Só que esses 3 meses se tornaram 9 meses. E aí nós ficamos 9 meses distantes. Eu que já havia esperado 1 ano e 7 meses, estava mais uma vez esperando meu amor. Fiquei 9 meses distante dele. Mas, como sempre, o Senhor nos sustentou. Deus ele faz com que até mesmo os momentos mais difíceis da nossa vida, até mesmo aquilo que poderia ser um caos, aquilo que poderia fazer com que tudo desse errado, o Senhor ele faz com que tudo coopere no nosso favor. Amém, Senhor. E foram momentos que, mesmo distantes, mesmo com saudades, mesmo com as dificuldades que nós enfrentamos juntos como casal, o Senhor nos sustentou, o Senhor confirmou todas as suas promessas no nosso coração. O Senhor colocou pessoas ao nosso lado para nos abençoar, para nos aconselhar, tanto a mim quanto o Flávio, que foram pessoas que eu sou eternamente grata, pessoas que oraram por nós. E quando o Flávio voltou, ele voltou em janeiro, e ele já voltou com um contrato para trabalhar nos Estados Unidos. Então, esse período de 9 meses, ele voltou, ficou 1 mês e meio aqui, e voltando com um contrato muito maior, que teria que morar lá. E aí a gente não poderia ficar nessa situação, né? Então, Deus já havia confirmado no nosso coração e nós resolvemos nos casar. Então, nós ficamos noivos, foi tudo muito rápido, tudo muito corrido. De uma hora para outra, eu liguei para Luzia e falei, Luzia, vou ficar noiva! Foi lindo, né? As fotos. Eu não pude estar, né, gente? Mas foi muito bonitinho, né? Foi tudo muito bem rápido. romântico, bem o estilo de Bruna. Eu acredito que dele também. Apesar de não ser muito meu estilo de ser romântica, mas... Ah, você que pensa. Mas achei lindo lá, muitas flores. Todos nós temos brigadeiros, um romantismo. docinho, ela mandando foto. Gente, tudo é a cara da pessoa. Então, gente, eu sou tão muito romântica que eu falo que na nossa vida, eu acredito nisso de verdade, de verdade. Eu acredito que na nossa vida deve ter no céu um fundo musical para cada momento na nossa vida. Teve um fundo musical no dia que eu bati naquele carro. Teve um fundo musical nos meus dias em que eu fiquei ali triste, sendo consolada pelo Espírito Santo. Né? É, sim. Eu creio nisso, né? À toa que no céu será eternamente louvores, né? Aleluia. E durante esse período, quando ele voltou, a gente ficou noivo. E em seguida, né, nós demos entrada no papel, né, para nos casar.
E o que aconteceu foi que logo veio a pandemia, né? E aí atrapalhou os nossos planos. Mas os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Às vezes a gente não entende a maneira como Deus está agindo. Mas sempre a maneira dele vai ser a melhor e vai ser a mais perfeita. Então o Flávio precisou voltar mais uma vez para os Estados Unidos. E a gente casou de uma maneira inusitada. E em meio a essa pandemia, a toda essa loucura, nós nos casamos por procuração. Mas eu glorifico a Deus porque nem mesmo a situação que a gente está vivendo, que são momentos de tantas incertezas, de tantas dificuldades, nada disso foi impedimento para a promessa do Senhor. Nada disso foi empecilho para que se cumprisse aquilo que Deus me prometeu há 2 anos atrás. Aleluia. E a gente casou, mas foi muito especial, porque a gente teve ali os nossos amigos queridos assistindo pela internet o nosso casamento. O Flávio nos Estados Unidos, pelo FaceTime, disse sim, e eu disse sim daqui do Brasil. E a gente, nesse momento, eu para ir, no caso, eu não tenho que ir com visto de turista. O meu visto seria o visto dele, que é o visto de trabalho. Então eu precisei aguardar um documento chegar para que eu desse entrada no meu visto. Só que a pandemia atrasou o documento. O consulado não está fazendo entrevista nesse momento e, para completar, as fronteiras também estão fechadas. Então, mais uma vez, eu me encontro aqui esperando. Sim, a promessa de Deus se cumpriu e hoje o que eu percebo, o que eu tenho aprendido com isso é que eu me sinto como Abraão, quando ele precisa entregar a sua promessa para o Senhor. Deus, ele tem me ensinado nesse tempo que a promessa não pode tomar o lugar dele. Eu tenho aprendido que a minha prioridade tem que estar no Senhor. Ele deve ser o primeiro. E esse tempo em que a gente está vivendo, todos nós, o que tem nos sobrado é tempo, né, gente? Então eu tenho conseguido ter mais tempo para ler a palavra de Deus, para buscar ao Senhor. Eu tenho sentido desejo de estar na presença do Senhor. Então, até nisso, nesses detalhes, eu vejo o propósito de Deus. E mesmo diante de todas essas dificuldades, eu poderia, de repente, me abater e dizer, não era assim que eu sonhava. Não, você sabe o que eu faço? Eu olho para trás e vejo quanto Deus foi fiel. Eu olho para trás e me lembro da fidelidade do Senhor. E Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel, Ele continua fazendo da melhor maneira e do melhor jeito. Amém. Então, nessa hora, essa palavra de esperança e de fé que eu quero trazer para sua vida. Amém. Eu não sei se de repente você está aí, nesse momento que a gente está vivendo, de repente abatida, se sentindo triste, de repente você está preocupada com o seu amanhã, com os seus recursos, mas eu quero te incentivar, te encorajar a nessa hora trazer à sua memória aquilo que dá esperança. Amém. Eu tenho certeza que assim como eu, se você olhar para trás na sua vida, você vai se recordar de momentos em que a mão do Senhor foi contigo. Você vai se recordar da fidelidade do Senhor na sua vida. E se ainda assim você pensar, Bruna, mas eu não consigo me lembrar, eu tenho dificuldades. Eu tenho uma palavra para você também de incentivo, que você tem à sua disposição, você tem à sua mão um livro de boas lembranças. Aleluia. Um livro onde você pode meditar, que tem palavras de graça, de misericórdias eternas para a sua, para a minha vida. Senhor. Um livro onde você pode confiar em cada palavra que tem aqui, que é real e que vale a pena a gente obedecer. Vale a pena a gente confiar. Vale a pena a gente acreditar e esperar em Deus. Aleluia. Vale a pena você não desistir, querido, porque dias maus todos nós vamos passar. Todos nós. Mas a diferença está a gente entregar ao Senhor. A diferença está a gente se colocar diante de Deus nesses dias. E essa palavra que eu quero nesse dia trazer para o seu coração. Seja encorajado. Seja incentivado. Traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Porque Deus é fiel. Glória a Deus. Ele é fiel. Amém? Ai, gente, dá vontade de ficar aqui, né? Eu queria, na verdade, gente, fazer um ao vivo, assim, com Bruna. Ai, meu Ali, Deus, as mulheres gente! mandando mensagem, a gente respondendo. Mas é tão edificante tudo isso. E eu aprendo muito com a Bruna, gente. Eu aprendo muito com o jeitinho dela. É totalmente o oposto do meu.
mas eu aprendo muito com o jeito dela, com a fé que ela tem. Amém. Ela passa para a gente assim, que ela é muito, muito, muito próxima realmente de Deus, e Deus, o cuidado que Deus tem com a vida dela, com a sua família, Amém. agora com o seu casamento, com os seus filhos que vão chegar. Amém. Eu acredito que o que Bruna está vivendo agora é uma escola, onde ela vai aprender muita coisa para o ministério dela. Às vezes realmente a gente não entende por que de novo eu vou ter que esperar, mas é porque mais uma vez é outra prova que a gente vai precisar fazer. Quando Deus está em silêncio, porque o professor na prova ele não fala nada, ele está em silêncio, ele esperando o aluno terminar a prova. Eu acredito que Deus nesse momento ele está preparando a Bruna para outro nível. Amém, Senhor. Ele já sabe que a Bruna é fiel, assim como o Jó foi. Ela sabe estar atenta à voz de Deus como Abraão. Ela é uma mulher que está aprendendo a edificar a casa, o marido. Ela já orava pelo Flávio antes mesmo de ser marido. Então ela já é uma mulher sábia, que edifica seu lar, uma mulher virtuosa. Então Deus está ensinando ela tanta coisa, gente, porque quando ela chegar pro outro lado, né, do Brasil, aí lá para os Estados Unidos, ela vai ter um ministério lindo esperando por ela. E eu acredito que Deus está preparando ela para algo muito grande. E eu queria, de coração mesmo, agradecer. Ela tá muito tempo para ela vir gravar esse vídeo, mas Deus está no controle de tudo. Tem um momento, tem o tempo certo, e coube a Deus ser hoje. Amém. E vou falar uma coisa para vocês, que eu também queria falar. Que o quanto vale a pena a gente esperar em Deus. O quanto vale a pena a gente fazer as nossas escolhas dirigidas por Deus. Porque eu tive 2 experiências na minha vida. E hoje eu vivo um tempo tão maravilhoso, Muito porque é bom. tão bom ter do meu lado uma pessoa que, como você falou aqui, que eu oro pela vida dele. Mas hoje, antes de vir pra cá, eu pude falar com ele, pedir pra ele me abençoar, pedir pra ele estar intercedendo por esse momento. Porque não tem nada melhor do que você caminhar com uma pessoa do seu lado, que tem o mesmo desejo, que propaga a mesma fé, sabe, gente? Não tem nada melhor do que a gente esperar em Deus. Eu posso dizer que sim, Deus ouviu minha oração, que é um príncipe sim. Aleluia! Viu, gente? Então vale a pena esperar. Quer profetizar nessa hora, na vida de vocês. Amém. Assim como a Bruna encontrou, gente, nós somos princesa. Amém. Espere o príncipe de vocês, não sai pegando qualquer coisa. Deus, ele não dá qualquer coisa. A gente não foi feito de qualquer jeito. Nós somos uma obra-prima, nós temos uma forma. Gente, mas olha só, uma coisa também importante, muito importante. Olha só, vocês não vão ficar querendo bater de carro não, tá, por gente? Favor, por favor, cada nem um tem ser sua atropelada, eu sempre falo isso. Porque depois que eu batia, muita gente fala pra mim que quando bate de carro, logo olha pro motorista. Calma, cada um é de um jeito. Não, gente, Cada Deus um acha é que cada um de uma maneira, hein? Porque, por exemplo, o Flávio é uma pessoa indecisa. Vai que se ela não batesse, não teria como ter essa oportunidade. Não sei Então, como